Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 6º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja um dos elementos da aula do dia 28 de setembro, no horário que vai das 13 até as 14h30. A agenda para a aula de hoje é que a gente consiga fazer a correção da primeira do TD de revisão terceiro bimestre, primeira parte. Lembrando aqui para vocês, ou então esclarecendo aos que não estiveram presentes na aula de ontem, nós pegamos o nosso conteúdo e dividimos em 2 blocos. Pegamos todos os tópicos que trabalhamos nesse terceiro bimestre e fizemos uma divisão em 2 tópicos. O primeiro tópico foi conversado a respeito dos assuntos ontem e também passado um pequeno TD de revisão, e aí vocês enviaram a foto dos cálculos para mim, enviaram também as respostas através do formulário, e aí hoje a gente vai fazer a correção dessa primeira parte. Além da correção dessa primeira parte, a gente vai apresentar aqui para vocês a parte restante, que foram aqueles conteúdos que não deu tempo para apresentar ontem por conta da nossa divisão para tentar otimizar da melhor maneira possível. E aí a gente vai ver essa segunda parte dos conteúdos. Mas primeiro, nós iremos analisar as questões que foram passadas naquele TDzinho de ontem. Foi um TD relativamente pequeno, ele continha apenas 7 questões, mas 7 questões que, de certo modo, pegavam todos os assuntos que foram trabalhados. Inclusive, questões muito semelhantes, às vezes até questões iguais àquelas que vocês fizeram nos exercícios durante o decorrer do bimestre. E não se assustem, é isso mesmo. Nós não iremos trabalhar outro assunto que não tenhamos trabalhado no decorrer do bimestre. Por isso que é familiar a vocês. Até porque também a gente fez trabalhos nos fechamentos dos capítulos e isso dá para nós ainda mais propriedade com relação a esse assunto. Mas nós vamos buscar fazer a correção aqui da melhor maneira possível para que não haja dúvidas e na semana de avaliações vocês consigam ter um excelente desempenho na nossa avaliaçãozinha de matemática, ok? Então, sem mais delongas, eu vou estar apresentando para vocês aqui o nosso trabalho. Só dar uma reorganizada aqui. Muito bem. Vocês fizeram através do formulário, mas eu trouxe aqui uma versão em PDF para que a gente consiga estar observando aí essas questões, ok? A primeira questão é uma questão bem clássica. Pessoal, um detalhe, eu falei ontem, não tenho certeza, mas também vou estar aqui reforçando. A apresentação dessa forma, da fração escrita com a barrinha nesse sentido, por conta do teclado mesmo, do Forms, e aí eu estou com um pouquinho de dificuldade para reorganizar isso da maneira que vocês veem apresentadas no livro, tá bom? Mas a gente já viveu isso no bimestre passado, na avaliação, que já pegou um pouquinho de fração, e viveu isso agora no trabalho, e caso ainda tenha alguma dúvida, eu espero que seja sanado isso agora, para que não haja dificuldades no momento da execução da prova, da avaliação propriamente dita, tá bom? Então, essa barrinha aqui na vertical, ela funciona da mesma forma que a barrinha na horizontal, tá bom? Então, aqui é 2/5 e aqui é 5/7. E por aí vai. As leituras de frações vão seguir essa ordem. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Com base no assunto comparações de frações, qual a alternativa a seguir é verdadeira? O que a questão está anunciando para mim? Ela está dizendo que eu vou tomar como base o assunto, que é comparação de frações, e uma dessas alternativas é verdadeira. Se uma dessas alternativas é verdadeira, significa dizer que 3 delas são falsas, tá bom? Então, meu objetivo aqui é encontrar a verdadeira em detrimento às falsas. A primeira afirmativa diz o seguinte: 2/5 é menor que 5/7. Everton, e como é que eu faço? Qual é o procedimento? Vocês viram que lá na comparação de frações, quando eu não tenho denominadores iguais, eu preciso buscar esses denominadores iguais. Então, vamos aqui para a lousa para a gente tentar buscar denominadores iguais para essa questão, tá bom? Primeira questão. Item A. 2. E aí está escrito assim, 2/5 menor que 5/7. Mas essa escrita, se você achar, na hora de você fazer o cálculo, achar mais interessante escrever da maneira usual, tudo bem, não tem problema.
Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. 2 quintos menor que 5 sétimos. A questão é, isso é verdadeiro ou isso não é verdadeiro? Como é um procedimento que eu faço? Eu encontro MMC entre elas. Ou, melhor dizendo, eu encontro um denominador que seja comum. O 5 e o 7 são números primos, então o melhor a se fazer é multiplicar. 5 vezes 7 é 35. Então eu preciso que fique aqui um 35 aqui embaixo e outro 35 aqui embaixo. Porque foi o que eu fiz com 5 para ele virar 35. Eu multipliquei ele por 7. O que é que eu faço com 2? Multiplico por 7. Então aqui vai ser 14. Foi o que eu fiz com 7 para ele virar 35. Multipliquei por 5. 5 vezes 5, 25. Olha que coisa interessante. Logo de cara na letra A, eu já tenho 14,35 menor que 25,35. Então, a alternativa, nesse momento, que é verdadeira, é a alternativa do item A. Tá bom? Vamos só dar uma observada aqui quais eram os outros itens. Item B, item C e item D. Para ver se a gente consegue fazer uma identificação e entender por que elas não são verdadeiras. Ou se de fato a gente acertou mesmo aí a letra A, ou de repente a gente errou, não sei. É preciso ter cuidado. Não é porque você encontrou a resposta certa que você não vai dar uma verificada. O item B é 16 sobre 3, maior que 14 sobre 2. Vamos pegar o item B só para a gente fazer um desencargo de consciência. 16 terços. Está dizendo aí então que é maior que 14 meios. 16 terços é maior que 14 meios? 16 terços é maior que 14 meios? Os dois são primos também. 2 vezes 3 é 6. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 6. Foi que eu fiz com 3 para virar 6. Multipliquei por 2. Então, multiplico 16 por 2. 16 vezes 2, 32. Foi que eu fiz com 2 para virar 6, multipliquei por 3. 3 vezes 4 vai dar, 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 4 é 12, 42. 42. Olha só, pessoal. 32 sextos é maior que 42 sextos? Não, 32 sextos é menor que 42 sextos. Então, essa afirmativa é falsa. Só confirmando realmente que o nosso gabarito aí na primeira questão vai ser de fato a letra A. Se vocês fizerem, e eu acredito que alguns de vocês fizeram, não sei, o item B e o item C, também vocês vão observar que ambos os sinais estão invertidos. Um quarto, ele não é menor, um quarto aqui, ele não é menor que um terço não é menor que um quarto. Um terço é maior que um quarto, tá bom, galerinha? E um quinto, ó, essa daqui é ótima, porque ela está dizendo que um quinto é maior que 3 quintos, e nesse caso aqui o meu denominador é igual. E isso me faz ter certeza agora, sem precisar fazer cálculo algum, que de fato isso aqui é falso, porque um quinto é menor que 3 quintos, tá bom? E assim está respondida a primeira questão do nosso trabalho. A segunda questão traz para a gente aí a seguinte informação. Ela diz: para encher 1/5 de um reservatório, são necessários 60 mil litros de água. Qual é a capacidade total desse reservatório? Eu tenho 100 mil, 150, 200 ou 300 mil litros. Vamos lá, pessoal. 1/5 corresponde a 60 mil litros. Então, 1/5 corresponde a 60 mil litros. Deixa eu ampliar para vocês. 1/5 corresponde a 60 mil litros. Concordam comigo que o total do reservatório vai ser igual a 5 quintos? Não é? 5 dividido para 5 não é 1, né? O total. Isso aqui vai ser o total do reservatório. E a questão justamente quer saber qual é o total desse reservatório. Vejam só. 1 é 60 mil. Quanto é 5? Olha que coisa. 1 é 60 mil. Quanto é 5? Se 1 é 60 mil, 5 quintos vai ser 5 vezes 60 mil. Isso é uma multiplicação simples. Vai ser 5 vezes 60 mil. E aí, quando você faz 5 vezes 60 mil, teu resultado é 300 mil litros. E aí, a resposta da segunda questão é 300 mil litros. Vamos só observar se realmente existe essa alternativa, 300 mil litros. Olha aí,
Letra D de dado é o gabarito da segunda questão do trabalho aí que diz que no total aí do reservatório é 300 mil litros de água, ok? Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão, e aí vocês estão vendo que está se repetindo o conteúdo de fração, porque o conteúdo que está sendo trabalhado aqui é exatamente frações. A terceira questão diz o seguinte: gastei 1/7 do meu salário com alimentação, 2/5 com as demais despesas. Qual a fração do meu salário corresponde ao que gastei? Ele gastou 1/7 mais 2/5. O que é que você vai fazer aí? Uma operação de adição, uma soma. 1/7 mais 2/5. 1/7 mais 2/5. E aí eu lembro a vocês, faço lembrar aqui o seguinte: para eu fazer essa soma com frações que têm denominadores diferentes, eu preciso transformá-la em frações que têm denominadores iguais. Então, vou pegar aqui o 1/7 e encontrar uma equivalência. Vou multiplicar aqui por 5 e aqui também por 5. Por que por 5, Everton? Porque o 7 e o 5 são primos e aí não tem o que fazer, tem que multiplicar. 1 vezes 5 é 5, 7 vezes 5 é 35. Agora eu vou pegar o 2/5. 2/5 multiplicado aqui por 7 e aqui por 7. Aqui é 14, aqui é 35. Deste modo, agora eu tenho a seguinte soma: 5 35avos mais 14 35avos. Soma de frações, repete o denominador que é igual, 35. 5 mais 14 é igual a 19. Quer dizer que ele gastou 19/35avos do seu salário. Vamos observar se existe essa alternativa. Essa alternativa, 19/35avos, é a alternativa que está aí na letra C. Então, o gabarito da terceira é letra C de casa. A questão de número 4 diz o seguinte: em uma caixa há meio centro de laranjas, ou seja, 50 laranjas. Se retirarmos 2/5 dessas laranjas, quantas laranjas sobrarão na caixa? Pessoal, vamos observar o seguinte aí. A minha caixa, ela tem 50 laranjas. Ela tem 50 laranjas. E aí, essas 50, eu vou tirar aí 2/5. E quer saber quanto é que vai ficar. Como é que eu faço essa conta? Eu primeiro preciso saber quanto que corresponde aí ao total que vai ficar. Se eu estou tirando 2/5, quer dizer que vai ficar aí, então, 3/5. 3/5 de quanto? 3/5 de 50. 3/5 de 50. Eu posso resolver isso aqui através de uma multiplicação. Vai ser 3/5 vezes 50. Multiplicação de frações. Aqui tem 1, multiplico todo mundo por todo mundo. 3 vezes 50 dá 150. 150 dividido para 5. 150 dividido para 5 vai dar igual a 30. 30 o quê? 30 laranjas que restam aí quando eu tiro os 2/5. Vamos olhar se tem essa alternativa. Só um instante. A alternativa aí, então, letra A é o gabarito dessa questão. Vamos para a questão de número 5 agora. Vamos ver o que é que está sendo cobrado na questão de número 5. Questão de número 5. Questão número 5 está dizendo o seguinte: quantos copos com capacidade de 1/4 de litro podem encher 10 garrafas de 1 litro? Quantos copos com capacidade de 1/4 de litro podem encher 10 garrafas de 1 litro? Isso aí eu posso resolver utilizando-se das propriedades da divisão de frações. Eu vou pegar o 10, que é a quantidade de garrafas, e divido para 1/4. E aí eu encontro aí quantos copos vai dar para localizar. Ou seja, eu tenho o número 10 dividido, vou escrever até assim, para 1/4. Como é que eu faço divisão de frações? Eu pego a primeira e repito tal qual está. Vou até criar uma fraçãozinha aqui para ficar mais fácil. 10 sobre 1, vezes o inverso da segunda. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. 4 vezes 10 é 40.
Aqui é 1, fica a mesma coisa. 40, então, copos é a minha resposta. Vamos só observar se realmente existe esse gabarito. Existe. Gabarito letra C. Letra C é a resposta aí, então, da nossa quinta questão. Galerinha, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem com alguma questão aí, com algum questionamento, você toma nota desse questionamento, que assim que a gente retornar para o grupo, eu vou estar tentando esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá, sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: qual o valor da expressão? Aí tem a expressão 5 sextos mais 1 meio vezes 3 quartos. 5 sextos mais 1 meio vezes 3 quartos. Expressões numéricas. Neste caso aqui específico, preciso estar resolvendo primeiramente a multiplicação para depois estar realizando essa soma, tá bom? Então, vou pegar esse número e vou repetir. 5 sextos mais 1 meio vezes 3 quartos. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 4 é 8. E aí, vou ter que localizar aí números que sejam frações que tenham denominador comum para poder estar realizando essa operação. Vou achar um equivalente aqui a 5 sextos. Aqui vai ser o 24. 6 vezes 4. 5 vezes 4. E aí vai, 5 vezes 4 é 20. 6 vezes 4, 24. E aí tenho essa equivalência. 3 oitavos, também vou procurar o denominador 24. No caso do 8 aqui vai ser 3, vezes também 3. Isso aqui vai ser igual 9 sobre 24. Agora sim, eu tenho aqui, ó, a equivalência de 5 sextos é 20 e 24 avos. A equivalência de 3 oitavos é 9, 24 avos. Deste modo, eu tenho aí então a seguinte soma. 20 mais 9, 29. 24 eu repito porque eu estou falando de soma. Em soma ou subtração, eu não altero o denominador. Meu gabarito aí é 29 e 24 avos. Vamos só verificar se realmente existe essa alternativa. 29 e 24 avos, letra A. Não se confundam, a letra C aí está dizendo o contrário, 24 e 29 avos, e aí é preciso ter bastante cuidado na hora de estar fazendo o cálculo para não correr o risco de errar diante de uma questão dessa. A alternativa correta é letra A, ok? Vamos lá então agora analisar a última questão, sétima questão, uma questão relativamente simples, porque a gente entra na parte de décimos, e aí a questão traz para a gente a seguinte situação. Ela diz: 5 unidades correspondem a quantos décimos? Pessoal, vejam só. 5 unidades. Eu tenho a unidade escrita dessa maneira. Número 5. Mas também o número 5 pode ser escrito como 5,0. Tá bom? 5,0 e não causa diferença, tá bom? No número. A pergunta é: 5 unidades corresponde a quantos décimos? 5 unidades correspondem a 50 décimos. Porque no caso do décimo, eu estou usando aqui a primeira casa decimal. Centésimo eu uso as duas, milésimo eu uso as três. Estou falando só da primeira, só precisa acrescentar um zero. Então, 5 unidades correspondem a 50 décimos. E aí é uma questão simples, porém, é uma questão que traz alternativas para confundir vocês. Então, prestem bastante atenção. O resultado aí, nesse caso, seria a letra B de bola nessa questão, ok? Pessoal, feito isso, feita essa correção, nós iremos fazer agora uma análise do segundo bloco de conteúdos que traz aqui no terceiro bimestre as questões, os conteúdos que a gente estudou nesse bimestre. Então, a gente vai dar uma olhada agora que conteúdos são esses.
Aí, ontem, ou com relação a esse exercício aí, que inclusive a gente já corrigiu, nós analisamos esse primeiro bloco de conteúdos, até número decimal, leitura de número decimal. Hoje a gente vai estar verificando a segunda parte dos conteúdos que foram trabalhados no terceiro bimestre, que começa aqui, ó. Ele começa aqui em comparação de números decimais, multiplicação decimal, divisão com decimal, e entra também nessa parte de... Deixa eu só ver uma maneira aqui de ficar na tela para vocês, caso alguém queira printar esses conteúdos. Também a gente vai ver essa questão de decimal exato e dízima periódica, expressão numérica com um número decimal, porcentagem e porcentagem escrita na forma decimal. Essa é a segunda parte. Essa ideia de comparação de números decimais, a gente começa a verificar no livro de vocês a partir da página 166. Então, quem quiser verificar no livro pode verificar, mas eu também vou estar reproduzindo aqui na tela para que vocês olhem. Aqui na página 156, a gente começa com conteúdo de comparação de números decimais. Podemos acrescentar ou retirar zeros à direita para a parte decimal ou de um número decimal sem alterá-los. O que isso significa? Olha, aqui eu tenho o meu primeiro exemplo aqui com o número 4, 0,4, e aqui do lado eu tenho 0,40. Mas se vocês observarem, eu estou representando aqui o mesmo espaço que está sendo ocupado. Qual é a diferença, então, Everton? É porque a base de fração que eu estou... Perdão, pessoal. A base de fração que eu estou utilizando, nesse caso aqui, é 4 dividido para 10, e nesse outro caso aqui é 40 dividido para 100, perdão. A minha base, os meus quadradinhos, eles são distribuídos, assim como nas frações equivalentes, em uma quantidade maior. Porém, a área que eu estou ocupando é a mesma área. E aí, por isso que eu preciso entender 0,4, 0,40, 0,400, 0,4000, 0,40.000, todos representam a mesma quantidade. Os zeros que são acrescidos à direita depois da vírgula, eles não alteram o meu número, a não ser que, além do zero, eu coloque um outro número, tá bom? Importante atenção a isso. Se eu colocar outro número, obviamente esse número vai estar sendo alterado. Mas se for só zero, é a mesma coisa. 0,4 equivale à mesma quantidade que 0,40. A gente está falando do mesmo valor, da mesma área que está sendo preenchida. E aí, como é que eu faço para comparar, para eu entender quem é maior, quem é menor? Eu observo dentro das casas decimais uma ordem a qual é apresentada. E aí, por exemplo, 3,8 é maior que 2,45, porque a parte inteira aí, inclusive não é nem a parte decimal, a parte que vem antes da vírgula, 3 é maior que 2. A quantidade que vem de decimais aí, para mim, é indiferente. Apesar do decimal aqui ser 8 e do decimal ser 45, esse número aqui com certeza é maior que esse outro, porque a primeira parte, que é o 3, é quem define o valor do meu número. Olha aqui novamente o 10,6 e o 9,685, e tanto faz, e ao infinito e além. O 10 continua sendo maior que 8. E a gente fez um exercício a respeito desse assunto e chegamos então à parte de adição e subtração com números decimais. Na adição e subtração com números decimais, não tem muito segredo. O segredo, ou o macete, por assim dizer, é que sempre que eu estiver montando o meu algoritmo da soma ou o meu algoritmo da subtração, é importante que a vírgula fique abaixo da vírgula. Ah, Everton, mas se o meu número ele não tiver essa quantidade de zeros, vai ficar faltando alguma coisa? Olha esse exemplozinho aqui, ó, 35,4 mais 0,75. 35,4 foi acrescentado um zero aqui na frente. Acabei de mostrar para vocês anteriormente que esse zero que eu acrescento aí não muda o meu valor. Então, ele foi acrescentado aqui só para critério de o meu número ficar exatamente igualzinho ao outro, e a vírgula na soma e subtração precisa estar abaixo da vírgula, porque senão o meu algoritmo fica errado. Outro exemplo aqui, ó, 6,14, 0,007, 1,8. Acrescentei zero aqui e acrescentei mais 2 zeros aqui, para que a vírgula fique abaixo da vírgula e a minha soma ela aconteça de forma real. Por quê, Everton?
esse 14 aqui está na casa dos centésimos, esse 7 aqui está na casa dos milésimos, esse 8 aqui está na casa dos décimos. Preciso acrescentar os zeros para que isso permaneça fazendo sentido e que minha conta não sofra alterações. E aí, soma e subtração é desse jeito. E multiplicação, como é que eu faço? No caso das multiplicações, a gente inclusive discutiu e colocou alguns pontos que existem várias maneiras de você estar realizando a tua multiplicação. Você pode pegar o teu decimal e transformar ele em uma fração. 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10 e 3,48 é a mesma coisa que 1.348 sobre 100. E aí você fazer a multiplicação utilizando a propriedade da multiplicação de frações, mas você também pode fazer direto com o algoritmo da multiplicação e acrescenta as vírgulas à medida que aqui tem uma casa, aqui tem duas casas, eu vou estar acrescentando a vírgula nas 3 casas decimais que seguem. E aí foi vivenciado algumas situações, fizemos um exercício bastante... Não passamos todo esse exercício, mas quem quiser fazer depois, eu tenho esses outros exemplos aqui que podem tomar da base para vocês no sentido das multiplicações. Na parte de divisão, basicamente a mesma coisa que na multiplicação, só a ideia é que no caso do algoritmo da divisão, é interessante que você, tendo números decimais, você transforme ele em números inteiros, encontrando frações equivalentes, números equivalentes a esses. Se você transforma um em 10, transforme o outro em... multiplique um por 10, multiplique o outro por 10 também, e aí você faz, a partir do algoritmo da divisão, as divisões desses números decimais. Divisão de um decimal por decimal, que é a ideia que eu acabei de falar, da transformação de você estar transformando esses números, evitando aí o uso de vírgula na divisão, para que fique mais simples a execução dessas divisões. Decimais exatos e dízimas periódicas foi um conteúdo que a gente viu bem recentemente, na verdade, e a ideia de decimais exatos é quando eu faço a minha divisão e o meu resto é zero, chegando assim um decimal que parou aí, não tenho mais o que dividir. E aí já nos casos das dízimas periódicas, são números que vão criando uma repetição, um período, e a esse período a gente dá o nome de dízima periódica, porque se continuarmos dividindo ao infinito, ela não para, ela não é uma divisão que chega em um resultado exato. A gente continua ao infinito e além. Além disso, vimos também a expressões numéricas com números decimais, que é o quê? É quando eu faço a execução dos meus cálculos respeitando aquilo que aparece. Primeiro eu executo parênteses, colchetes e chaves, e depois sigo a ordem executando potenciação, multiplicação e divisão na ordem que aparece, soma e subtração na ordem que aparece. E aí, preciso estar respeitando essa situação, essa distribuição, para poder que eu consiga chegar no meu resultado. Por exemplo, o resultado dessa operação todinha aqui, é só o número 2,6, mas se eu ferrar em qualquer passo, se em qualquer momento eu deixar de estar realizando as minhas operações na ordem correta, obviamente eu não vou estar chegando neste resultado. E assim, pessoal, foi feito o fechamento desse capítulo, e o fechamento desse capítulo, nós ainda tivemos a oportunidade de dar início à unidade 3, e na unidade 3 a gente conversou um pouquinho a respeito de porcentagem, o que é, quais são os conceitos de porcentagem, e aí na porcentagem eu me aproprio do conhecimento relativo tanto a frações quanto a números decimais, para eu estar calculando a porcentagem de um valor. Importante lembrar vocês que porcentagem vai trabalhar sempre nessa ideia de uma fração cujo denominador é 100, isso é a base do entendimento de porcentagem. Inclusive fizemos a correção de um exercício muito recentemente, fazendo essa ideia da porcentagem. Observamos também a ideia da porcentagem escrita em forma decimal, que aqui a gente fecha o nosso estudo do terceiro bimestre, e também observando para vocês que existe essa possibilidade, a escrita do número através de uma fração, através de um número decimal e também através de uma porcentagem. É possível que eu esteja escrevendo aí esse número dessas formas e está se utilizando para estar realizando os meus cálculos. E fechamos por aqui o nosso assunto, não passamos daqui no terceiro bimestre. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito desse assunto, leva agora para o grupo de WhatsApp, que a gente vai tentar
sanar as dúvidas a respeito, mas assim como na aula anterior, também iremos estar realizando aí um trabalho de fechamento, um TD, que vai pegar tudo isso que eu falei. Obviamente, vocês já viram isso, já fizeram exercícios a respeito, e a ideia aqui é que a gente tire todas as dúvidas que ainda restam para que a gente chegue com o máximo de qualidade possível na nossa avaliação, tá bom? Estou aguardando vocês no nosso grupo de WhatsApp.